Foi bem feio isso aí. Mas, enfim, vamos seguir para as nossas notícias. Lembrando que se você está aqui nos assistindo e quer falar a sua opinião, manda aí pra gente no chat o que você tá achando, o que você acha sobre as notícias que a gente tá trazendo para vocês. E é isso aí. A gente espera que com a ajuda de vocês a gente possa se engajar, o nosso canal crescer mais e tudo isso depende de vocês. Então, nosso ótimo bom dia a vocês. Vamos lá. Chanceler alemão pede conclusão rápida do acordo entre a União Europeia e Mercosul, né? O chanceler é o Olaf Scholz. Desculpa, gente, eu não sei falar alemão, hein? Falou sobre o assunto em entrevista coletiva lá na Argentina na semana passada, então. O chanceler, ele que falou aí no último sábado lá na Argentina, em relação a uma rápida conclusão das negociações sobre um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, durante aí a primeira parada lá em Buenos Aires, antes da vinda aqui para o Brasil, né? Em busca de reduzir a dependência econômica da Alemanha em relação à China, diversificar seu comércio e fortalecer as relações com as democracias em todo o mundo, o chanceler está visitando a Argentina, o Chile e o Brasil. Bom, a Alemanha, então, quer diminuir sua dependência sobre a China, né, na obtenção de minerais essenciais para a transição energética, tornando a América Latina rica em recursos e também um parceiro importante. O potencial da região para produzir, da produção de energia renovável é outro atrativo. Então, segundo aí o presidente da Argentina, né, o Alberto Fernandes, ele diz: há um grande potencial para aprofundarmos ainda mais nossas relações comerciais. E as possibilidades que podem vir de um acordo União Europeia-Mercosul são claramente significativas, né? Fernandes também culpa o protecionismo europeu por atrasar o acordo firmado aí inicialmente em 2019, mas não ratificado pelos parlamentares nacionais. Embaixadores da União Europeia têm dito que o Brasil precisa tomar medidas concretas para impedir o crescimento, a crescente aí, destruição da floresta amazônica e acelerada, né, intensamente aí no último governo do Bolsonaro. A Alemanha também espera que essa preocupação possa ser deixada de lado com a eleição do presidente Lula, que tem prometido recuperação política, principalmente em relação a políticas ambientais, né? Também, falando sobre essas questões das políticas ambientais, o chanceler também veio ao Brasil para poder finalizar os acordos em relação ao Fundo Amazônia. Esse que que foi um dos principais pontos do COP27, né, no ano passado, mas também uma das principais promessas do presidente Lula durante a eleição e depois durante o governo de transição também, que ele fez de tudo para acelerar essa negociação e voltar com este processo, né? Hoje, então, está na agenda do presidente Lula, aí, divulgado pelo Palácio do Planalto, está prevista para as 3h30 a chegada do chanceler alemão, lá em Brasília, seguida de uma reunião bilateral às 15h45. Às 18 horas, então, o Lula e o chanceler se reúnem com as delegações empresariais do Brasil e da Alemanha. Em seguida, será feita uma declaração à imprensa às 6h30. Às 19h30 haverá um jantar em homenagem a um chanceler lá no Palácio do Itamaraty. E a ministra alemã da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento, Svenja Schulz, desculpa aí, gente, deve acompanhar as reuniões. No fim da semana também ela vai se encontrar com representantes de sindicatos, sociedade civil e empresas em São Paulo para tratar de temas relacionados à energia sustentável. Então, a gente noticiou desde o ano passado, vem noticiando desde o ano passado essa corrida da Alemanha, né, em relação a procurar países para fechar acordos, principalmente voltados aí para energia limpa, energia sustentável, mas principalmente para se livrar aí de alguns acordos que eles fizeram anteriormente e que estão dando problema, principalmente que foi piorado, né, com a guerra da Ucrânia, né? Então a gente vê essa corrida que pra gente nos beneficia muito, principalmente pro Brasil, mas pra América Latina como um todo, e que vai ajudar aí, vai alavancar a economia brasileira aí do Mercosul, né? Quem sabe a gente melhore economicamente com esses novos acordos entre Brasil, Mercosul e Alemanha. É isso então? Tem alguma opinião, Taz Assunção? Ou seguimos? Tenho só
Tá fazendo a técnica aqui, aí a gente se enrola um pouquinho. Mas então, a minha principal opinião é o seguinte. Isso começa a fazer uma entrada melhor do Brasil dentro da União Europeia. Não que a gente vai fazer parte da União, vamos ser um país europeu, né? Mas isso nos garante uma entrada melhor e melhores trocas com a União Europeia, com os países da União Europeia. Assim como, por exemplo, a gente tinha um acordo com o Japão dentro do Mercosul. Lembra que, inclusive, virou uma grande polêmica do o Japão participar da Copa Mercosul. Porque o Japão, e por conta de acordos, eles ainda não tinham criado o Comitê Oriental, mas o Japão, a gente tinha um acordo direto com ele para um imposto mais baixo, entrada facilitada para brasileiros, principalmente os descendentes de japoneses, que é uma coisa que eles pedem muito e tudo mais. E aí isso nos deu uma entrada muito maior, onde teve um boom de brasileiro indo trabalhar lá, troca de japoneses vindo trabalhar aqui. A gente teve trocas de tecnologias, mas também teve um boom comercial muito grande. Isso talvez vai nos facilitar muito, principalmente com a Europa, porque a Europa ela é o banco principalmente com a Alemanha, porque a Alemanha é o banco da Europa. A Alemanha, o principal produto que ela vende é só moeda. A única coisa que ela vende é moeda, é a troca. Ela é que faz a gestão ali do euro, né? Então a gente ter com eles ali uma troca relevante, a gente ter um acordo bem firmado, isso com certeza vai nos beneficiar muito. E principalmente o fato desse acordo não ser intermediado pelos Estados Unidos. Isso pega bastante, né? Isso nos tira. A gente Isso... tá falando de energias renováveis, né? A gente está falando aqui de energias renováveis, estamos falando de possibilidade de substituir combustível e tudo mais, que bate de frente com toda essa última gestão de guerra que os Estados Unidos está fazendo contra praticamente o mundo inteiro, mas falando que está indo levar a paz, que é basicamente basicamente indo atrás do combustível fóssil do mundo, né? Foi assim no Afeganistão, está sendo assim na Ucrânia, está sendo em vários lugares. Tudo com base no combustível. De alguma forma manter o combustível, porque dizem que sem combustível a gente não tem futuro, né? Então, a presença e a possibilidade de apresentar oportunidades de energias renováveis, principalmente voltadas aí para o combustível, para esse combustível limpo, vai fazer... Já está incomodando os Estados Unidos, possivelmente, né? A gente espera que eles não voltem em guerra contra nós, porque a gente não consegue resistir, gente, não tem como. Não é pelos nossos militares, não é pela força militar, é a gente que não aguenta guerra, não, né? Mas, enfim, a gente espera aí que esses acordos entre União Europeia e Mercosul sejam frutíferos para nós, né? E que nos traga benefícios econômicos, que os nossos países possam crescer, voltar a ter soberania sobre os nossos recursos, mas principalmente que a gente possa ter aí a possibilidade de melhorar economicamente para que a nossa sociedade melhore, né? Para que a gente possa ter mais oportunidades, né? Porque melhores empregos, mais geração de renda e tudo mais. Você falando de combustível renovável, tem um negócio que tem tem duas situações que a Europa já está olhando para o Brasil, e isso não é de agora, isso já é desde as eleições, quando o Lula começou a se articular, inclusive internacionalmente, para conseguir apoio. Porque é o seguinte, primeiro, o Brasil ele tem excedente de biocombustível. Seja o biodiesel, que é a base de soja, ou seja o etanol, que é a base de cana. A gente tem um excedente enorme disso, inclusive as empresas, as usinas brasileiras, elas têm tido um lucro gigantesco, porque o etanol ele aumentou a quantidade de água dentro do etanol. Mas também o etanol, por ele ser um excedente e basicamente só o Brasil está consumindo, a gente não tem exportado muito, isso tem feito. E a gente está aqui com o preço do combustível até equiparado ao dólar internacionalmente. Então a margem de lucro das usinas de etanol de cana estão lá em cima. Mas é isso que eles querem, porque imagina só a gente poder mandar para lá
para a Europa, por exemplo, que está passando um frio gigantesco. A gente tem carvão mineral e a gente tem carvão vegetal, mas a gente também tem etanol e biodiesel, e isso pode ajudar muito. Claro, eles vão precisar de uma adaptação, porque eles se baseiam muito ainda em gás propano e butano, mas a gente tem isso e a possibilidade de poder exportar isso em euro, que é cotado muito mais do que o dólar, é muito grande pra gente. E aí tem uma segunda coisa que é, junto com os acordos dos Estados Unidos, do Brasil, a ONU, de defender a Amazônia e tudo mais, tem a questão também de que o Brasil, um dos planos do Lula para a Petrobras é reestatizar as refinarias, reestatizar parte dos postos que foram retirados, mas colocar a maior parte do setor de pesquisa da Petrobras em busca de energias limpas e renováveis. Então a gente já tem produção solar muito grande, e aí como que a gente exporta sol para lá? A gente não exporta o sol, mas a gente pode exportar crédito de carbono, que o Brasil tem excedente e não trabalha com ele. A gente pode, assim como o estoque de vento na mesma condição. Ai, saudade mandioca, de estocar vento, né, presidente Dilma? Quando era mais engraçado isso, né? Quando o governo era alegre, até no momento da crítica. Pois é. E aí a gente então tem essa situação que é muito forte, mas então tem toda essa condição para cima da Europa. Fora que é isso, né? Facilita. Olha, tem um negócio que aí vamos esquece a política internacional pra gente poder encerrar esse assunto aqui, que é o que todo brasileiro quer. Facilidade no visto europeu, que é pra sair daqui. Sim, o cara é engenheiro, comerciante, o cara pode ter uma puta de uma profissão aqui, mas ele quer ir lavar banheiro na Europa, porque ele é mais feliz lavando cocô de europeu. É pra isso que a gente quer. Coisa boa. A gente quer ir pra Disney, sim, a gente quer ir pra Orlando, sim, mas a gente também quer ir visitar a Europa. Por que não fazer um mochilão na Europa, passar perrengue na Europa, né? Aqui no Brasil eles querem um hotel de 5 estrelas, mas lá não tem problema ficar no hostel, mas eu tô na Europa, num hostel. Enfim, né? Brasileiro quer sim poder ir pras Europa mais facilmente. Então é isso que a gente quer. É isso aí, libera aí pra nós, chanceler, libera aí pra nós, Lula. Então vamos pra nossa próxima notícia. Lembra que a gente falou na semana passada que o interventor federal lá de Brasília, que é o Ricardo Capelli, ele ia liberar o relatório em relação aos atos terroristas, ao que aconteceu no DF e tudo mais. Ele liberou, então, na semana passada, o tal do relatório, que foi elaborado aí por ele, mostrando imagens que detalham o tamanho da estrutura com que os bolsonaristas, né, contavam para permanecer acampados lá em frente ao QG de Brasília, né, em frente ao QG do Exército em Brasília. O documento foi apresentado, então, na sexta-feira, 27, ao STF, lá ao ministro Alexandre de Moraes. Nas páginas do relatório, então, é possível ver detalhes inéditos do funcionamento do acampamento que serviu aí como base para as manifestações golpistas do dia 8 de janeiro. Protagonizado por militantes de extrema direita que não aceitam ainda os resultados das urnas, né, os resultados democráticos.